Fala, meus amores! Estamos em direito processual do trabalho e, claro, quero fazer só um comentário pequenino a respeito da lei de abuso da autoridade. A lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Amores, quem tem competência maior, qualitativa e quantitativa, para tratar dessa legislação é o seu professor de direito penal e, claro, o seu professor de direito administrativo. Mas aqui em sede de direito processual do trabalho, eu quero conversar a despeito daquele magistrado do trabalho que retarda no cumprimento de suas obrigações deliberadamente e que pode acabar sendo incutido na lei de abuso de autoridade. Nós já tínhamos a legislação para responsabilizar qualquer servidor público. Então, por que está todo mundo comentando a respeito da lei de abuso de autoridade? É porque agora existe uma penalização, não só o pagamento de multa, como uma penalização com pena restritiva de direito, sendo aplicada de 1 até 4 anos. Isso é importante, oriundo aí, portanto, da lei de abuso de autoridade. Presta atenção, vem comigo, está aparecendo na sua telinha a lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, oriunda diretamente do site do Planalto e diz assim, artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, até porque para o direito penal se entende que o agente público não é só o servidor público, não é só o funcionário público, mas é aquele que esteja no exercício de um munus público. Então, o estagiário, para efeitos de direito penal, ele é considerado como funcionário público. Para a gente, o que importa é que essa legislação será aplicada para o magistrado do trabalho, para os técnicos e analistas da Justiça do Trabalho, ok? Vem comigo, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º diz que as condutas previstas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados por agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou de beneficiar a si mesmo, ou até terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não vai configurar abuso de autoridade. E aí você tem um meio próprio que é recorrer. Se você discorda da interpretação da legislação dada pelo seu juiz do trabalho, você recorre. Da sentença da vara do trabalho para o TRT é cabível recurso ordinário. Do acórdão do TRT é cabível no dissídio individual recurso de revista para o TST e por aí vai, ok? Para o abuso de autoridade, tem que estar caracterizado que a prática daquela atitude está favorecendo o próprio magistrado ou servidor, terceiro, para beneficiar a si próprio, para prejudicar outrem, se trata de um capricho ou de uma satisfação pessoal. O artigo 2º fala dos sujeitos do crime. E quando diz no inciso 4, membros do Poder Judiciário, nós temos aqui, portanto, o nosso juiz do trabalho, o nosso desembargador, o nosso ministro do TST, o nosso desembargador do TRT. Da ação penal, isso não interessa pra gente, você vai estudar com seu professor de penal, tá certo? Dos efeitos da condenação. O que a gente tem? Bom, a gente pode ter aqui, ó, são efeitos da condenação. Se for condenado pelo crime de abuso de autoridade. Inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença criminal, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E, claro, a própria perda do cargo, do mandato ou da função pública.
O parágrafo único diz que os efeitos previstos no inciso 2 e 3 deste caput são condicionados, o inciso 2 e o inciso 3, à ocorrência de reincidência, tá? No crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo, inclusive, se aduzir o motivo da aplicação dos mesmos na sentença. Das penas restritivas de direitos. Então, a gente tem aqui, ó, como pena restritiva de direitos, substitutiva da pena privativa de liberdade, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses e, nesse período, não receber os vencimentos e nem as vantagens. Tá? As penas restritivas de direito, essas podem ser aplicadas autônoma e cumulativamente. O artigo 6º fala que as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas. Parágrafo único fala que as notícias de crime descrevem falta funcional e serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração, tá certo? Então, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a autoria do fato ou a existência do mesmo, se já tiver sido decidida aí no juízo criminal. A gente também tem penas na lei de abuso de autoridade, que são penas privativas de liberdade, que vão aí ser penas de detenção de 1 a 4 anos, mais a multa, no mínimo 1, no máximo 4, isso não impede a aplicabilidade da multa. Eu vou pular aqui, tá, para algumas modalidades que a gente pode encontrar aqui, isso é importante, no processo do trabalho. Quando diz assim, ó, as modalidades de crime, artigo 23, inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou da pessoa, inventar dados que não existem, imagine, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade, olha aqui a pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Por exemplo, constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime prejudicando sua apuração, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 28, né? Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo, a gente fala aqui que esse artigo 28 é artigo Moro, né? O artigo de Moro ali contra Lula e Dilma, expondo a intimidade ou a vida privada, e também agora recentemente fizeram com o próprio ministro Sérgio Moro, né? Expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Se questionava se isso seria punível com penalidade, agora a gente tem uma lei só para tratar esse respeito. Artigo 29, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. A gente tem aqui uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada, ou contra quem sabe inocente, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31, estender injustificadamente investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá certo? A gente vem aqui para o artigo 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade. O 36 é especificadamente para o processo do trabalho. A indisponibilidade de ativos financeiros, imagina um bloqueio, uma penhora online, um Renajude, um Infojude, tá? Um Bacenjude, em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la,
pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, você imagina, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, aquele magistrado que diz assim, olha, eu quero que se bloqueie um valor de 90 mil. E o Bacenjude, o que é que faz? Bloqueia 30 de um, 40 do outro, 20, 60, e quando você vê, bloqueou mais do que 90 mil. De per si, por si só, ele cometeu um crime de abuso de autoridade no artigo 36? Não, não. Quanto juiz está aí falando besteirinha? Ele decretou que se fizesse o bloqueio de 90 mil, se o sistema fez a mais e ele determinar que se retire em excesso, ele não praticou o crime de abuso de autoridade porque ele determinou o correto e, tendo visto o excesso, ele promoveu a correção. Portanto, ele não vai estar em abuso de autoridade. Na prática, muitos magistrados, acreditem em mim, estão deixando de determinar o bloqueio online, o Bacenjude, com receio de dizer não quero cometer crime de abuso de autoridade pelo artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, ok? É só se ele, sabendo que a execução recai sobre a liquidação da sentença em 40 mil, ele determina o bloqueio de 100 mil. Ou ele determinou 40 mil, recaiu em 140 mil e ele não mandou retirar o excesso. Senão, não há o que se falar em crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Amores, um último exemplo aqui, o artigo 38, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, né? Ó, já tem até agora a rede social na legislação, o direito está avançando, hein? Instagram, Facebook, tudo aqui. Atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Amores, eu trouxe a lei de abuso de autoridade tão somente aqui no processo do trabalho, porque a gente sabe que juiz trabalhista não apura crime, não tem competência para julgar crime. Quem tem competência para julgar crime é a Justiça Estadual ou a Federal comum. Se o crime foi cometido no âmbito da Justiça do Trabalho, crime de falso testemunho, quem vai apurar? A Justiça Federal Comum, porque a União atrai a competência. Mas, por exemplo, se quer se incutir um crime de abuso de autoridade para o juiz trabalhista, porque ele demorou demasiadamente ou injustificadamente no exame de processo, em que ele tenha procrastinado, no qual ele não deu andamento, no qual ele retardou o julgamento, como artigo 37. Ok, será cabível para ele detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou porque, no artigo 36, ele decretou em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em excesso, ou sabendo que tinha excesso, não mandou retirá-lo, e aí detenção de 1 a 4 anos e multa. Não custa nada, conhecimento é poder. Amores da minha vida, assim vocês estão mais do que atualizados. Uma excelente prova e até a próxima.